Olá, turma! Hoje nós vamos continuar falando sobre o trabalho na aula de História. Nós vamos falar como que o trabalho foi se modificando, como que as profissões foram se modificando ao longo do tempo. Para você ter uma ideia, tem profissão que nem existe mais. Sabia que tinha uma profissão que chamava lambe-lambe? Que é isso, não é? Lambe-lambe, não. Mas é uma profissão bem antiga que nós vamos falar sobre ela daqui a pouco. E uma curiosidade, essa profissão passou no MGTV essa semana, numa reportagem sobre o Parque Municipal. Já descobriu qual é? Pensa aí um pouquinho. Daqui a pouco nós vamos falar sobre ela. Então, o conteúdo de hoje começa na página 70. Fala sobre o trabalho e as profissões ao longo do tempo, né? Como que tem se modificado o trabalho. As profissões antigamente não são as mesmas de hoje. Podemos concluir isso. Você já ouviu a pergunta assim, ó, o que você vai ser quando crescer? Tenho certeza que já, né? Quando as pessoas te perguntam isso, elas querem saber qual profissão você gostaria de desempenhar quando você for um adulto, né? O que é que você quer fazer para contribuir para a sociedade quando você for adulto? Por quê? Porque a profissão que você escolhe, gente, ela determina, né, que você vai realizar. O que você vai fazer? Por exemplo, se você decide ser professora, você vai realizar a profissão de ensinar para as pessoas, para os alunos. Vamos ver alguns exemplos de profissões. Aqui nós temos o historiador. Olha aqui um livro velho, antigo na mão dele, que ele está até com uma lupa observando aí. Porque nós já vimos que o historiador é o profissional responsável por reconstruir o passado, por meio da interpretação das marcas deixadas pela humanidade ao longo do tempo, né? Estudamos até sobre sítio arqueológico, né, que é o lugar onde são encontrados muitos fósseis, né? É o trabalho também do arqueólogo, do historiador, trabalho em conjunto nesse tipo de trabalho. Muitas profissões antigas são executadas de maneira parecida com as que eram no passado. Por exemplo, cozinheiro, cabeleireiro, sapateiro, faxineiro, né? Do mesmo modo. Claro que agora foi se modificando e foi modernizando. Se antigamente batia um bolo só na mão, hoje em dia eu tenho batedeiras bem modernas, né, que fazem esse trabalho por mim. Outras profissões sofreram muita influência do desenvolvimento de novas tecnologias, por exemplo, arquitetos e médicos. Antes eles faziam, né, os desenhos, as plantas, né, as croquis, tudo à mão. Hoje em dia já é capaz de fazer essas atividades no computador, por exemplo. Os médicos, né, conseguem emitir uma receita, digita, né, a receita no computador e imprime para você. Antigamente era tudo escrito à mão, a receita do médico. Ainda existem as profissões que não existiam antigamente e surgiram com a influência da tecnologia. Qual, por exemplo? O técnico informático, o astronauta e o blogueiro, que muitos de vocês falam aí, que vão ser blogueiros, youtubers, né? Ao mesmo tempo, muitas profissões que eram comuns antigamente perderam a necessidade na sociedade atual, ou seja, não precisam mais dessas profissões. Por exemplo, amolador de faca, condutor de bonde. Por quê? Porque não tem mais bonde, pelo menos nas grandes cidades, não, né? Aqui nas grandes cidades, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, né, gente? Pode ser que tenha bonde em alguma cidade do interior. Olha aqui uma curiosidade. Olha aqui, você tá vendo. Este moço aqui é o dentista. Exatamente assim. Olha aqui o aparelho, olha. Vamos ver. No início do século XIX, a barbearia era o local em que se encontrava o barbeiro, o cabeleireiro, mas também no mesmo ambiente trabalhavam os que faziam atendimento de saúde, como sangradores e dentistas. Sangradores era o nome dessa profissão. Para ser dentista, bastava ter habilidade e coragem de arrancar os dentes das pessoas que estivessem com dor. Não havia uma formação profissional para isso, né? O tratamento de dente, a pessoa bastava ter coragem para arrancar o dente e pronto. Já era apta a ser um dentista, não precisava de estudo.
Ainda bem que hoje, né, tem um estudo. No quadro Loja de Barbeiros, aqui, ó, do Jean-Baptiste, de 1821, podemos observar essa realidade. Na porta da loja, uma placa dizendo barbeiro, sangrador, dentista e deitão de bicha. O que é isso, gente? Vamos ver se tem aqui no livro. Deitar bichas se refere à aplicação de sanguessugas em feridas infeccionadas, ou seja, aquele que tratava das feridas. No meio da imagem, encontramos uma criança, olha aqui, que ela gira uma manivela que move uma roda e o adulto passa sobre essa roda uma espécie de navalha. Esse era o trabalho de quê? Do amolador. É o amolador ambulante que ficava nas ruas para amolar facas, né? Ou que ia de porta em porta afiar navalhas, facas, tesouros, né? E já à direita aqui tem uma escrava vendendo secos e molhados a uma senhora. Lembra quando nós estudamos sobre secos e molhados, aqueles armazéns que vendiam muitas coisas, muitas mercadorias, e elas também saíam para vender de porta em porta. Aqui uma escrava fazendo este trabalho de vender. Lá na página 70, deixa eu ver aqui com você. 72 está falando sobre essas atividades aqui, ó, dos sanguessugas, né? Sobre os secos e molhados. Depois você dá uma olhada aqui na página 72, que é isso que a professora está explicando, inclusive é essa imagem que eu peguei aí, tá? Que aqui ela tá maior. Vamos lá, continuando. Também existe uma modalidade de trabalho chamada trabalho voluntário. O trabalho voluntário, ele contribui com a sociedade sem visar fins lucrativos, ou seja, eu vou fazer aquele trabalho porque eu gosto, porque eu quero ajudar, porque eu quero contribuir com a sociedade. Não porque eu quero o dinheiro daquele trabalho, mas porque eu quero contribuir com a sociedade de alguma forma. Alguns colégios particulares de São Paulo incentivam os alunos a realizar trabalhos voluntários. Por exemplo, no Colégio Santa Maria, lá no Jardim Marajoara, na zona sul de São Paulo, os alunos de 4 e 6 anos adotaram uma praça próxima à escola, onde eles plantam flores e cuidam dos jardins. Acompanharam os professores, bem como fazem cartazes orientando os adultos a não sujar o local. Olha que legal! Então, as crianças da educação infantil dessa escola lá em São Paulo, né, de 4 a 6 anos, elas cuidam do jardim próximo à escola e fazem cartazes e fixam naquele local para manter aquela praça, né, limpa, organizada e para que todos possam desfrutar desse ambiente de lazer. Muito legal, né? Vou deixar para você fazer de atividade só 2 páginas, tá bom? E nós vamos corrigir na próxima semana. Você vai fazer as páginas 68 e 69 antes de seguir, tá? E na próxima semana continuaremos falando sobre as mudanças no trabalho ao longo do tempo. Beijinhos, galera, e até mais. Tchau!